Boa tarde a todos e todas, especialmente ao professor Cássio Alexandre da Silva, da Universidade Estadual de Montes Claros, de Minas Gerais, que está aqui conosco hoje, para essa atividade que tem como tema agrobiodiversidade, agroecologia e território, e que faz parte, então, da proposta de ação de extensão do Laboratório de Estudos Agrários e Ambientais, chamada Conversas com o LEA. Quero, então, saudar o professor Cássio, dizer que é uma alegria recebê-lo aqui conosco, ainda nesse formato digital e remoto, né, que não possibilita uma aproximação física, né, e uma conversa olho no olho, mas a gente espera que isso seja possível em alguma medida. Então, o Cássio também é um querido colega aí que faz parte da rede de estudos agrários, né, o nosso grupo do REA, que reúne aí professores, pesquisadores da Universidade Federal do Sergipe, professora Sônia Menezes, da Universidade Estadual Paulista, professora Darlene de Oliveira Ferreira, da Universidade Federal de Alfenas, o professor Flamarion e a professora Ana Ruth, e os professores da Universidade Estadual de Montes Claros, professor Cássio e a professora Ana Ivânia, com os seus respectivos grupos de orientandos, bolsistas e alunos, né? Então é uma alegria que a gente possa também hoje renovar aí os nossos laços da rede de estudos agrários. Então, o professor Cássio é geógrafo, tem mestrado em desenvolvimento social pela Universidade Estadual de Montes Claros, doutorado em geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, tem experiência na área da geografia, com ênfase em desenvolvimento regional, atuando principalmente nos seguintes temas de pesquisa: geografia cultural, território, desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, relações entre urbano e rural e turismo. Atualmente, o professor Cássio, além de docente da graduação e pós-graduação, é coordenador do programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Montes Claros. Seja bem-vindo, professor Cássio, e estamos aqui para ouvi-lo. Eu vou, Cássio, desligar a minha câmera em seguida da tua apresentação e aí a gente passa, então, para a tua palestra. Eu que agradeço, Giancarlo, o convite do REA, né, de todo o grupo da pós-graduação aí nesse trabalho de extensão da Universidade Federal de Pelotas. Né? Fico lisonjeado pelo convite, dizer que é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Né? Queria primeiro saudar a todos e todas e todos, desejando muita saúde. Né? Acho que esse momento é o momento da saúde, é o momento de psicossocialmente compreendermos o que passamos, e eu acho que a gente tem que passar por isso de uma maneira mais coerente possível. Né? Então, eu saúdo a todos. E eu queria oferecer essa pequena conversa, né, com Leia ao senhor Nilis Chiavon, que quando nós tivemos aí em Pelotas, nós visitamos a fazenda dele, né? E lá fizemos um trabalho de campo, do qual eu achei assim incrível, né? E recordo sempre do seu Nilis Chiavon, né? E trago como exemplo, né, das territorialidades que aí assisti e tive a oportunidade de conversar um pouco mais com ele, né? E de toda a capacidade, né, o conjunto de relações, de informações que ele nos transmitiu quando estávamos aí, né? Então desejo, né, de forma afetuosa, né, e faço essa oferta à pessoa dele. Bom, é importante também destacar, né, toda essa relação entre as nossas universidades, você já citou aqui, né, e agradecer também todos da disciplina da Agricultura, Sociedade e Território, né, tanto os que estão em Sergipe, Rio Claro, Alfenas, aí mesmo em Pelotas, alguns no Rio de Janeiro, na Bahia, aos da graduação de um modo geral e participantes diversos.
Muitíssimo obrigado. Nós vamos dar início, né, à nossa conversa aí. Eu acho que nos 50 minutos nós conseguiremos pautar tudo que nós propusemos a trazer para vocês. E aí depois a gente pode estar conversando, né, de forma bem aberta sobre as indagações que vocês desejam fazer. Eu estarei à disposição. A priori, né, quando a temática agrobiodiversidade, agroecologia e território, né, eu pensei, bom, como trazer o trabalho que eu faço, né, nessa perspectiva. E aí, a perspectiva que melhor eu trago é a do território, né, para que a gente possa, né, de uma maneira, até na semana que vem, com a doutora Patrícia Martins, tá trazendo elementos diferentes e ou semelhantes no trabalho que ela irá realizar com vocês no dia 11, né, da qual estão todos aqui convidados. Não é isso? Bom, eu nominei de forma generalista, né, e aí até aqui informalmente, em off, antes de iniciar, a Giancarlo falou, traz os territórios diversos, né? E eu falei, olha, Giancarlo, exatamente eu coloquei, né, a temática da conversa com territórios diversos no norte de Minas Gerais, não é? Só acrescentando que, além do REA, NEPGER, que você já conhece, o GIPIABá, que é um grupo que nós temos aqui de estudo indisciplinar de povos indígenas, ok? Na nossa universidade, do qual eu faço parte, né? Bom, primeiro eu quero trazer algumas contextualizações. Eu trago 3 contextualizações, muito en passant, mas que trazem 3 grandes escalas. Uma de nível global, uma nacional global e outra nacional regional. Que vai ficar bem claro para vocês, eu imagino. A primeira é que a perspectiva da encíclica papal, né? Terra, trabalho e teto. Mas por que isso, né? Por causa da terra e por causa do trabalho. Né? De forma mais enfática. O teto é de suma importância, né? Bom, e depois a gente verifica na fala do próprio pontífice, né, o Francisco, que ele se oferece como voluntário. Isso lá no dia 25 de fevereiro. E essas negociações se dão, inclusive essa semana ele tem a proposta de estar com Putin, né? Então, é um contexto de atualidades para depois nós desdobrarmos até chegarmos ao nosso território desejado. Outro segundo contexto, né, é a reafirmação, né, do desgoverno atual, não é isso? Do discurso da liberação de mineração de terras indígenas, né? Um desfavor às terras indígenas. Tendo em vista que o trabalho que eu trago, né, enfoca território indígena também. Na perspectiva desse contexto, no 4º dia do conflito internacional da guerra, houve a necessidade dos norte-americanos solicitar dos diplomatas brasileiros, né, a posição do Brasil. Então, a gente trata de soberania, a gente trata de fronteira, de posição política, de posição geopolítica e de geografia política. Então, isso é de suma importância para discutir território. Um terceiro contexto que eu trago, e aí, já na última etapa, dentro da grande escala que eu mencionei, das 3 escalas, que são os conflitos regionais, né? Em fevereiro, nós tivemos ameaças a grandes lideranças aqui no norte de Minas, do Movimento Sem Terra e outras ONGs, e vários movimentos sociais, como CPT, né? Às margens do Rio São Francisco, né? Em Pedras de Maria da Cruz e Januária. Januária, margem esquerda, Pedra Maria da Cruz, margem direita, né? Onde chegou a ter o embate, né, violento, onde os corpos, né, as suas falas, né, a sua autonomia foi cerceada. E aí houve a intervenção direta da Assembleia, né, segundo alguns deputados dessa casa. Bom, diante desses 3 contextos, nós trazemos algumas indagações, né? Essa ciência que nos abarca, como toda e qualquer ciência, as problematizações são importantes. Claro que são inúmeros, né, as perguntas que desejamos, bem como inúmeras as hipóteses. E aí trazemos algumas. Qual o território que desejamos?
É um território idealista? É um território realista? É um território utópico? É um território concreto? Né? É um território da perspectiva marxista? É um território pessimista? O conflito está presente na natureza do território. Todo território tem sua natureza de ser. Seja cultural, seja histórica, seja econômica, seja política, seja ambiental. Como nasceu esse território? Qual a natureza? Essa natureza, o conflito está presente? A terceira, não importa a escala, o território apresentará conflito? Quer dizer, eu trago das 3 contextualizações, uma global, outra global nacional e outra regional nacional. Todas têm conflito? A pertinência da natureza do território, da segunda questão, junto com a terceira questão, insere-se sempre o conflito? E aí a gente trabalha com a categoria de poder, né, que é inerente à discussão do conflito. Né? O Estado é o único formato capaz de organizar o território? Quer dizer, a postura do Estado hoje, né, o mini-Estado, o Estado e as suas defasagens, que Estado desejamos, que Estado queremos, né, já que a gente está se aproximando aí de um momento eleitoral, né, que não seja eleitoreiro. E uma outra, não está aparecendo aqui no slide, é quais as multidimensões de um território, ou dos territórios, ou dos diversos territórios do qual, né, resolvemos e optamos em falar. Opa, saltei 2, desculpa. Bom, após as perguntas, os clássicos, né, como diria Ítalo Calvino, né, quando nos diz a importância de ler os clássicos na literatura mundial, e aí ele traz lá, né, o próprio Ítalo Calvino lá das Cidades Invisíveis, que nós conhecemos na geografia, né, ele tem um trabalho importantíssimo sobre a leitura dos clássicos e o grau de importância que esses clássicos têm em nossas vidas, nas vidas acadêmicas, né? E também de forma literária, não é? E eu trago isso como possibilidades sugeridas. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma dialética das categorias, filosoficamente falando, né? Então, assim, eu posso trazer Sun Tzu? Trago Sun Tzu. Onde? Né? Na etimologia da palavra, a gente sabe que a primeira tradução do Sun Tzu é francesa, né? E depois para o português, enfim. Mas ele traz lá a topografia, quer dizer, palavras que são, no léxico, né, adjetivadas daquela mesma compreensão que nós fazemos aqui. É claro que numa tradução literária, né? E Sun Tzu descreve os territórios. É claro que o do próprio conceito denominativo de arte da guerra, ele tem um olhar. Mas a gente pode capturar, por exemplo, no capítulo 9, né, no capítulo 8, inclusive a geografia. Ele cita um capítulo como da geografia. Não é? É claro que nós estamos falando de século 5, 6 e 7. A geografia não é a nossa geografia científica do século 17 e 18. Não é? Bom, depois a gente dá faz um hiato temporal e trazemos Maquiavel. Por que trazer Maquiavel? Por causa da postura do Estado. Não é? E assim, os bens do Estado. Né? Mais à frente nós vamos ver a Constituição brasileira, né, do artigo 20 sobre a União, o solo como um bem do Estado. Não é isso? E Maquiavel, como um exímio servidor público, né, da época, ele traz alguns enfoques importantes, né, sobre o papel do Estado e como o Estado trata esses elementos para que futuramente se tenha a concepção da propriedade privada. E aí a gente traz Rousseau logo após 150, 200 anos, né? Em que Rousseau trabalha diretamente em 3 paginazinhas, né? Um olhar muito interessante sobre a análise do direito, né? O Rousseau é um contratualista e aí ele traz especificadamente a propriedade privada, né? Dar-se-á a propriedade privada, né? Como poderia ser outros autores, né? Iluministas como tal, né? E aí a gente adentra no nosso aspecto geográfico. Antônio Carlos Robes de Moraes, naquela edição dos Pensadores da Ática, né? Já aí desde os anos 90, ele traz a antropogeografia de Ratio. E Ratio traz lá, ó, território como pátria, território como solo, território como política, território como geopolítica, né? Então,
nos dá uma luz maior, né? E que essa luz, obviamente, remete, né? E ela se perpetua para toda a geografia, até a geografia atual. Santos e Milton Santos no retorno ao território, numa visão mais capitalista, mais empresarial, né? O saque, né? Com os territórios humanos, inclusive eu tenho uma disciplina que chama Territorialidade Humanas em função dessa literatura, né? Que traz também, de uma maneira bem genérica, a perspectiva do uso do território, né? E esse mesmo uso que Milton Santos também fala. Heisbert e Saque Expósito, não diferente, trazem aspectos que eu já citei aqui, como cultural, político, ambiental, quer dizer, e econômico, perdão, e a perspectiva mais clássica do que seria o território. A mais clássica do que seria o território. Dentro desses já citados, obviamente. O Rafstan, né, o Rafestin, como queiram, né, na perspectiva do poder, e aí ele trata do ator sintagmático, né? O sujeito, né? Não gostaria de dizer, mas assim, o ator principal, tá? O Edrix, que inclusive tem trabalhos, né, aí do Sul, sobre os principais conflitos do território, e aí dentro dessa perspectiva culturalista, e um tanto voltado para a geografia humana e principalmente a humanística, né? A gente trata de Stuart Hall, quando ele trata das identidades, quer dizer, não dá para pensar o território sem as identidades, né? E creio eu que vem a ser uma das categorias mais difíceis, não é? E aí a gente se aprofunda na perspectiva das interpretações, né, etnográficas com Clifford Geertz. Porque esse aprofundamento, o que ele chama da densidade etnográfica do Geertz, né, na interpretação da cultura, ele emerge justamente, né, essas dificuldades que a gente encontra dentro da categoria identitária. Para a gente trazer elementos sobre o espaço vivido, né, nós consultamos Annie Butmer, né, que traz a experiência do mundo vivido, na perspectiva fenomenológica, né, acompanhada das representações sociais de Moscovitch, né? Então, assim, são autores, né, que fazem um link direto com a nossa geografia, né, que são de suma importância, né, na perspectiva cultural. Então, eu tenho até Edrix, né, os três primeiros, uma perspectiva histórica, antes da geografia, de Ratio até Edrix, eu trago o território em si e os conflitos. Da perspectiva identitária e antropológica, eu trago Hall e Geertz. E nas representações sociais e do mundo vivido, Butner e Moscovitch. Na perspectiva jurídica, e aí a gente ficaria aqui até numa grande discussão, né, da perspectiva de pensar uma epistemologia e como essa epistemologia do Sul, com Boaventura de Souza Santos, né, assim, reconhecer o processo enquanto decolonial, né, e principalmente trazendo, eu não coloquei aqui, o Spivak, né, que trata do subalterno, né, quem é esse subalterno, e se o subalterno fala, né, que é a sua principal obra, o discurso da liberdade desse subalterno, né, e de onde esse discurso ele é emanado, e aí o Boaventura fala que é do Sul, dentro da perspectiva da epistemologia do Sul, e por fim, né, em complemento, Carlos Walter Porto Gonçalves, o nosso geógrafo, acompanhando o pensamento aí do bem viver de Acosta e Aníbal Quixano, né? Então, a gente traz como sugestões esses clássicos para que a gente possibilite, inclusive, as multidimensões do território, e não um território único, né? E essas multidimensões, eu já caracterizei, né, as três principais, né? A política, econômica e a cultural, como Heisbert havia dito, né? E outros autores. Tudo ok aí? Tranquilo? Estão me ouvindo? Eu trago aqui, né, uma fala minha que ela conflui com todos esses pensadores aí, óbvio que de maneira muito genérica, né? Numa análise mais profunda, a gente teria tempo para estar discutindo isso
e como a multidisciplinaridade geográfica trata disso, né? Que seria a assimilação teórica e praxis das espacialidades. Já que as espacialidades, além do território, né? Nós temos a região, a paisagem, o lugar, não é isso? E a região, não é isso? E aí, quer dizer, eu tenho uma complexidade muito maior. Mas onde são reconhecidas as bases e leituras sociológicas, antropológicas, cartográficas, históricas, geográficas, biológicas, filosóficas e políticas, voltada para o reconhecimento dos processos das relações sociedade-natureza. Ah, professor, mas aí ficou muito genérico, né? Trazer todas as ciências para amparar a geografia. Então, essa reflexão está na totalidade de Milton Santos. Se as relações são inúmeras, né? A sociedade-natureza, desde a exploração, né, até o aspecto economicista. Então, quer dizer, as naturezas são muitas, né? Os territórios são inúmeros também. E aí, trazemos agora, né, em 3 partes, o território do norte de Minas. O primeiro, o histórico, desde as entradas e bandeiras aí, né? As bandeiras paulistas, né? Adentrando o Rio São Francisco, nos 2 sentidos, inclusive, né? Sentido norte-sul e vice-versa. E aí encontra-se povos originários, né? O Chacriabá desde 1700, os Tuxá, os Cariris, hoje Pirapora, os Caiapós, hoje São Francisco e São Romão, os Chacriabás, hoje São João das Missões, os Tuxá que estão em Rodelas, no Nordeste, adentram e chegam a Pirapora, né? Os quilombos, mas aí não ainda enquanto populações tradicionais, mas enquanto os primeiros senhores e senhoras negras que adentram os sertões, e aí nós vamos ver um mapa logo em seguida, né, que fazem o trabalho escravo. E aí a gente tem um parênteses, porque a paisagem desse sertão comum ao gado, né, traz em sua especificidade, né, um aspecto físico importantíssimo, que é a resistência do negro à malária. E esse negro se escondia nos seus rincões, nas cavernas, nas lapas, como vocês dizem aí no sul, nas furnas. É porque as furnas são mais verticalizadas, né? E as cavidades nossas são mais horizontalizadas, em função do relevo cástico que nós temos aqui, e a dissolução e a pluviosidade, que é muito diferente daí do sul, não é isso? Bem, voltando. Então, esse negro bebia essa água, que etimologicamente chamava Jaíba, bem como Ipanema em Tupi-Guarani, né, que é água suja, água podre, né? E aí não morria de malária. E aí se formam os quilombos. Inclusive, existe pesquisa importantíssima que dizem que, posterior, obviamente, aos arredores de Salvador, né, o norte de Minas é o maior quilombo, não é? E aí tem até teorias, né, que alarga-se esse quilombo, né, de Salvador daqui. Aí, obviamente, há várias dúvidas sobre isso, mas tem datado a partir do Estado, né, obviamente o Império da época, né, uma das maiores províncias que existem com mais de 170 léguas nesse sentido norte e sul. Bom, a economia, obviamente, é do gado, né? E aí eu também falava com o Jean Carlo aqui, antes de iniciarmos, né, numa conversa rápida, que as minas são muitas, lembrando que o Henrique é mineiro, né, está aí com vocês, e nós aqui somos Gerais, no norte. E o sul são as minas. E isso efetiva-se, por exemplo, no estudo do professor Joba Costa, não é? Onde que ele trata sobre o flaner, e aí onde se passeia-se pela paisagem, né, fazendo o flaner francês, e aí ele reconhece essas espacialidades, onde que, traduzindo, né, a personificação do homem catra-humano, que também pode ser verificado em Saint-Hilaire mais tarde, né, com as viagens pelo Brasil, que todo mundo conhece, né, o trabalho desses grandes naturalistas aí, né, por todo o Brasil. Então, a pecuária ela se firma aqui nas grandes fazendas e aí, né, que vão se tornar os grandes latifúndios posteriormente, né? A agricultura ela existe pormenorizada, né? Obviamente,
a cana está presente, né? E aí nós, aqui do norte, é que abastecemos as minas, né, de Ouro Preto, até aqui próximo a 250 quilômetros, que é Diamantina, né, que é o extremo. E aí eu não digo sobre Gromogol, né, que também tem a Estrada Real, que não é oficializada, que também é um trecho que permite repensar outros territórios. E aí a gente tem uma divisão da grande cadeia do espinhaço, né, no sentido oeste-oeste, né, e aí no sentido norte-sul, a margem esquerda desse espinhaço, a Grande Depressão São Franciscana, e a margem direita desse espinhaço, em sentido leste para o Oceano Atlântico, a Grande Depressão do Vale do Jequitinhonha. Bom, nessa segunda parte, né, nascem as cidades, né, nesses espaços, né, e aí Montes Claros era uma grande fazenda, né, existe doação dos oliveiras, e aí Montes Claros torna-se fazenda, São Romão também, há muita contextualização, inclusive de choques com as frotas militares, né, dos dragões que militavam aqui na região, a sedição, por exemplo, da fome em São Romão, né, onde que elimina-se os impostos, né, ou seja, o geraizeiro, o catrimônio não quer pagar imposto, não é isso? E aí a gente pode ver, ó, na setinha amarela, né, Pernambuco. Na setinha vermelha, amarela superior, né, a norte. A amarela, a nordeste, Bahia, né? A vermelha é a natureza do território, né, indígena, porque passa a ser limítrofe. Olha que interessante, né? Com a chegada do Estado. As duas setinhas, a sul e sudoeste, amarelas, né? A comarca de Cerro e a comarca de São Francisco, e à esquerda de vocês, a oeste, a demarcação de Goiás. Então, olha só, né? Que confluência, né, de outros territórios já em 1780, né? Momento que se edifica essa cartografia. Mas ela vem desde 1718, né? Em 1728, ela tem a contribuição do território do Chacriabá em missões, né? E existe uma missão, né, na perspectiva católica da fala, né, da Companhia de Jesus também, né? Todos já têm conhecimento das missões. Bom, e aí a gente perpassa um olhar das territorialidades e das multidimensões numa perspectiva temporal, né? Que já no século XX, né, que são os grandes projetos, e tentando abordar o desenvolvimento, né, sem o envolvimento, não é isso? Ou seja, as populações sempre na perspectiva da invisibilização, né? Que é a Sudene, e aí, na Sudene, no projeto Jaíba, no Provárzia, né, nesses projetos desenvolvimentistas, é que há uma grande ruptura desses territórios. Por quê? Porque tanto na margem direita quanto na margem esquerda de São Francisco, e em margem direita, hoje, território da Jaíba, margem esquerda, Januária, Manga, São João das Missões, né? Esses municípios que inclusive tinham portos do vapor que vinha do Nordeste, eles têm não é, uma discussão muito séria na perspectiva governamental, político-administrativa, da soberania do território, entre o que era Bahia e o que era Pernambuco. Porque é só em 1720 que se torna, né, o território soberano do que é a Minas Gerais, da qual nós conhecemos hoje numa cartografia política atual, que é essa demarcação todos desse registro e trajetória do qual conhecemos, não é? E aí, muitos desses territórios da década de 60 e 70, eles são, né, doados, quer dizer, um grande equívoco estatal, né? E muitos são tomados pelo próprio Estado e entregue a grandes empresas, né? Inclusive para que aconteça, né, esses projetos desenvolvimentistas aqui citados. Uma outra ruptura importantíssima é chegada, entre aspas, à unidade de conservação, com duas perspectivas muito interessantes. Uma conservacionista, naquela ideia norte-americana,
né, de preservação, como foi no Parque Yosemite, no Yellowstone, que todo mundo tem conhecimento, né? E antes do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, já tinha aqui em 87 unidades de conservação, o Grande Sertão Veredas, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e outras 16 unidades, que nós vamos mostrar um mapa posteriormente, né, que estão ladeados na margem esquerda e alguns na margem direita, mas 90% deles, e outros com fronteira e limite até a Bahia. Olhem só, hein? Que território. Demarcado de forma estatal, né? Sem pensar, ou seja, invisibilizando cada vez mais as populações e as territorialidades exercidas por essas populações ainda não reconhecidas pelo Estado, mas existentes. E essa é a grande questão do pulo da história, não é? E de como essa história se dá. Vou acelerar aqui em função do tempo. E aí se configura esse território do qual vocês estão vendo aí, com APAs, não é? Com áreas de refúgio. Vocês estão vendo na parte nordeste aí terra indígena. Olha o Grande Sertão Vereda, divisa com Goiás, divisa com a Bahia, né? É claro que a importância de conservacionismo, a perspectiva biota do Cerrado e da Caatinga, porque é uma área ecota biologicamente, a Caatinga também está presente, daí a baixa pluviosidade tem a ver com o plano do Denox e a Provárzea citado anteriormente, né? Onde que eles eliminaram a água das várzeas e trouxeram teia de amianto para a população, e a população fez da teia de amianto até para cerco de suíno, né, de porcos, e aí torna-se uma chacota, uma piada, né, do não reconhecimento do Estado, das territorialidades, né, fundadas e ancestrais dessas comunidades, e fundantes também. Onde que eu passo? Próximo. Né? E aí, a terceira parte, então, lembrando a primeira, o processo histórico, a segunda, a postura do Estado, e a terceira, com um questionamento aí que é eterno no Brasil, né? Onde estavam essas populações? Né? Do Eli da Veiga, não é? E traz para a gente da geografia urbana, né? O Brasil é essencialmente urbano? Não, ele não é tão urbano. Onde essas populações estavam? Como visibilizá-las? Né? E aí, programas governamentais, né? Agricultura familiar, a nominação etimológica, né? Vem desafiar todas as nossas categorias, né? Do discurso agrário, né? Como, por exemplo, Passeios do Rio Bonito, o sertanejo, né? Do Antônio Cândido, que vocês sulinos aí, a USP, né? Trabalharam muito mais uma literatura aprofundada, não é isso? E que, posteriormente, essa categoria ela se consolida na agricultura familiar e transforma em um programa governamental bem sabido de vocês aí, eu sei que é estudado por todos vocês aí, com as professoras convidadas aqui. Né? Trabalhado pela professora Nivânia aqui conosco, né? A gente também adentra um pouco na perspectiva cultural, né? E aí, dentro do Veiga, né? O que visibiliza e como é visibilizado, né? Essas populações? É claro que há um movimento, né, pró-democracia depois dos anos 83, 84, 85, né? A estabilização dessa democracia, né, tão desejada, né, depois dos 25 anos do golpe. E aí, os direitos humanos, eles estão mais no discurso e na ordem do tempo e do espaço, mas a Constituição Federal traz, por exemplo, o artigo 20, né, sobre os bens da União. Né, e um deles é o solo, o mesmo solo tratado lá em Hudson. Né, o 184 sobre a apropriação de desapropriação de terras, a famosa reforma agrária, né? Tão pensada, né? E aí com vários exemplos no momento do golpe, né? E no momento da reabilitação da democracia, em específico a cultura no artigo 215 e 16 da valorização do patrimônio, né? Nasce aí vários órgãos que já existiam anteriormente com outras nominações. Na perspectiva que o Quilombola, o ato do dispositivo constitucional transitório de 68, né, da titulação da terra do Quilombo, que é um adendo,
né, importantíssimo, que é somatizado dentro da perspectiva do 231 e 232, que diz sobre os povos originários, né? Então, olha só, a legislação indígena, ela existe desde da primeira data, né, da presença do português e do europeu aqui. Mas era tratado, né, na legislação antiga como silvícolas, né? E aqui, né, a ruptura da tutela do Estado, ela se dá, digamos, mais de 70%. Ela ainda não é total, né? Há uma dependência, né? Há vários elementos ainda, né, que a tutela é exercida, tendo em vista que nós temos o indígena, seja de qualquer etnia, de qualquer parte do Brasil, né, em que suas territorialidades são mais amplas, né? O discurso, o olhar sobre a língua, sobre a cultura é muito mais amplificado, não é? Quer dizer, se o japonês está na modernidade e mantém a sua tradição, como não o indígena? Não é? Parece uma comparação, né, muito vulgar, mas é uma comparação altamente pertinente. Eu gostaria de insistir, não é? E vou ter perguntas sobre isso aí, eu acredito, né? A ONU, né, dentro da legislação de grupos tribais, né? E lembrando que na Constituição o 231 e 232 são causas pétreas, né? As PECs ameaçam, mas a causa pétrea, né, ela existe, né? O marco temporal está aí, né? Vai reiniciar agora a votação, quem está acompanhando mais de próximo, né? A OIT, que traz um elemento importantíssimo da participação do Brasil, que é a oitiva, ouvir os povos, não é? E aí, a configuração dessa visibilidade se dá com os povos comunidades tradicionais, na 6.040. Na perspectiva do olhar indígena, a Penegate, alguns trabalhos sobre o desenvolvimento de base comunitária, como o DTBC, no mosaico, que é o mapa que vocês viram, daquelas 16 unidades, e uma das mais atuais, apesar de frágil, e aí tem um papel importantíssimo, a TAUS, que é termo de ajuste de uso sustentável, que é muito utilizado aqui em terras de marinha, né, nas ilhas, nas margens, nas áreas de enchentes, onde que a mulher é a responsável por receber e assinar o domínio da terra, em função das territorialidades exercidas pelo poder feminino sobre essas localidades. Olha que interessante. E aí a gente se encerra, né, e trazendo um olhar sobre o doutorado de Carlos Darel, que é um estudioso aqui, que ficou inclusive marcado aí no sul, né? Em Curitiba, quando ele subiu na árvore e não deixou cortar. Há pouco tempo ele esteve aí no sul recebendo a premiação de cidadão honorário aí da prefeitura aí em Curitiba, né? Você já deve ter visto contar essa história por aí, né? O Carlos Darel, ele é um militante do CAAC, de Agricultura Alternativa, né? E doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, e ele trabalha com 7 povos, dentro de uma articulação que une todos esses povos aos indígenas, se chama Articulação Rosalino. O Rosalino, ele foi, né, ele leva o nome da articulação consigo, dentro de um processo histórico até triste, né, de se lembrar, que foi a chacina de Jacriabá, em 87, onde que teve um genocídio, não é? Dos Jacriabás, em fevereiro de 87. Então, são quilombolas, né? Quer dizer, os quilombolas também estão na Constituição, e aí os vazanteiros, veredeiros, geralzeiros, apanhadores de flores e catingueiros, aqui mencionados, estão na 6.040. Aí tem fundo de pasto, igual tem aí de vocês. E aí eu faço um momento light aqui para a gente respirar, não é? Vou até tomar uma água e trazendo uma poesia aí do sul. Extraídos vencerenos, do Paulo Leninski. Seria demais, certamente, supor que eu não precise mais da realidade. Seria de menos, todavia, suspeitar sequer que a realidade
essa velha senhora, possa ser a verdadeira mãe destes dizeres tão calares. É quando a vida vaze, e quando como quase ou não, quem sabe. Paulo Leninski, 87, Curitiba, mês de janeiro. Isso para homenagear aí vocês aí do Sul aí, né? Apesar de Curitiba, né? Do Sul de uma maneira geral. Bom, e aí agora eu trago, né? A penúltima parte do trabalho aqui, que eu vou andar um pouco para a gente ter um tempo mais de conversa, que é o estudo de caso do Chacriabás, que é o nacional regional, e aí depois os outros territórios partindo desse, que a gente denomina de multidimensões, né? Quais são essas multidimensões? Primeiro, o território, que é esse de cor verde parda, que é a primeira terra indígena Chacriabá. Por que primeira? Porque é ela que foi homologada após a chacina. Ou seja, não tinha dinheiro para pagar os grandes empresários e latifundiários, mas depois da morte o dinheiro apareceu na FUNAI. Então, quer dizer, há um choque de discordância do uso, né, da economia, dos recursos, né, e principalmente do discurso das políticas existentes. Não é isso? E olha que a FUNAI está lá desde 73. O Círculo Vermelho é o contato da terra indígena antiga Chacriabá de 1728 com o Rio São Francisco. O amarelo é uma contraposição dos parques da Unidade de Conservação do Peruaçu, com 2 municípios, que é Itacarambi e São João das Missões, entrecruzando essa sobreposição, né? E o verde, só nos anos 90, uma outra terra conquistada, que é de rancharia. Tá? E esse achuriado, então nós temos a primeira terra com 43 mil hectares, a segunda terra com 6 mil, soma-se 56, 57 mil hectares, e a retomada, que era o fim da minha tese aí, que é toda essa achuriada entre vermelho aí, e que eu não poderia mencionar na minha tese, por isso eu trago somente até o relatório circunstanciado da FUNAI, né? Que é mais 46 mil hectares, que só uma pessoa não se reconhece como indígena. Então, eles estavam lá invisibilizados, estão presentes, mas ainda não foi homologada essa terra. E aí surgem vários conflitos desses multidimensões e territorialidades. Aqui a política de Penegate, onde a organização comunitária ela é muito expressa, não é? Que é o olhar do indígena sobre a terra indígena, na história indígena, na ancestralidade, os seus saberes e fazeres. Aí são territorialidades. Um território cástico, né? Um calcário, que a água que vocês estão vendo aí é um momento de chuva, né? Que essa lagoa, o flúvio cástico, ele abaixa. E aí, uma das soluções são essas pequenas barraginhas da foto de baixo. Um grande problema são as queimadas, que acontecem de forma inclusive natural, mas também colocada por alguns, né? E às vezes perde-se o controle em função dos ventos, né? E aí tem uma brigada aí na superior direita. E aí, na inferior direita, né? Um trabalho, dando continuidade àquele trabalho anterior da foto inicial, né? Sobre a mata. Aquele é sobre a organização social e esse sobre a mata. Ou seja, quais são as organizações, qual a perspectiva, quais são os problemas e como essas territorialidades acontecem e se dão. Já que o conceito de territorialidades lá na Rafestan, apesar do poder, trata-se de relações. A carta imagem, se vocês observarem na parte sul, de forma arredondada aí, são as grandes empresas, no caso aqui, agropecuaristas, principalmente aqui de tomate. E elas estão margeando aí os dois lados do São Francisco, não é? Dá para vocês observarem, não é? Bem no centro da foto, mais a noroeste, não é? Um rio que corta no sentido aqui, eu estou colocando a mão bem no sentido da carta-imagem. Uma carta-imagem é uma imagem onde que a gente traz elementos cartográficos, né, para mostrar, né, numa dimensão muito maior, ampliada. Aparecem, além desses pivôs, as subdivisões, né, dentro do território. A norte e nordeste a gente vê mais uma quantidade de pivô, tudo margeando o São Francisco. Isso é uma das terras mais caras do Brasil, né? Fique registrado isso. A paisagem, né, da seca, da caatinga,
não é isso? O aspecto cultural, jovens em roda, mantendo as tradições. E aí essa foto é uma das mais encantadas que eu reconheço desses povos, né? Que pessoas desse tamanho, dessa idade, talvez hoje estaríamos de mão dada no mundo em que vivemos, dentro de uma escola, né? Sem nenhum processo discriminatório, né? Ou preconceituoso, como diria Sheryl Sacrabá. O problema não é o preconceito, e sim o pós-conceito, a permanência do preconceito. Não é isso? Uma horta comunitária dentro de uma escola, né? E o último, né? O debate da água. Se a gente fizer uma comparação dessas duas fotos diagonais, não é isso? Eu tenho uma paisagem seca, aí com um embaré, que é uma árvore, que vocês denominam por barriguda, né? Mas ela é uma específica embaré, uma cavalinese arbórea. E aí a água como fonte primordial. Se voltarmos ao mapa anterior, o conflito é a água do São Francisco, que não pertence à terra indígena. Aqui são 8 pontos de conflitos diretos, são outros conflitos, mas eu elenquei somente 7. O limite com a unidade de conservação, a estrada parque, a faixa de vários municípios, conexão com o Rio, o limite de estrada para Miravânia, as veredas do Peruaçu, que uma, infelizmente, teve um processo de degradação grande e que já está havendo a recomposição dela e a preservação, inclusive com projetos da comunidade e do Mosaico Sertão Vereda do Peruaçu, um diagnóstico etnoambiental de uma das principais aldeias, né, que é a Barreiro Preto, bem no interior da terra, e agora os diversos territórios, para além do território de Jacareabá, né, e os demais. Então, a gente vai ver de forma, né, mais no sentido de concluirmos o nosso trabalho, que são trabalhos da cartografia oficial, do qual o PPGEL, a Geografia e o NEPGER participam, junto com o PPGDS, naquele trabalho do projeto do Brasil, da cartografia oficial do Alfredo Wagner, né? Mas trazendo aí uma citação sobre as representações espaciais do Axelrad, né? Da perspectiva de ficção, de pensar uma crença e os mitos, né? A partir da geografia, né? E de como essa geografia não acontece também. Daí a revelação de novas geografias, não é? Novas geografias. O grande exemplo é o quilombo de Buriti de Meio, São Francisco, né? Onde que vocês estão vendo assim, ó, um território de marrom, né? Com a abertura aí para o sentido à esquerda minha, aí de vocês deve estar tocado, eu imagino, né? Mas no sentido oeste, e que o território é aberto. Por que o território é aberto? Porque não consolidou o processo histórico entre os fazendeiros e os quilombolas, não é? E aí a gente traz aí o Serpa, também do Sul, com os aspectos das representações desses espaços percebidos e vividos. Trazendo a Anne Butmer, do qual citei, trazendo Moscovite, do qual citei, né? E os elementos que expressam, né? Eu não trouxe a fenomenologia dessas expressões, mas elas estão presentes, né? Quando a gente traz as categorias nativas que são reconhecidas dentro dessas comunidades, que a gente ainda está fazendo vários estudos sobre essas categorias nativas, né? Os conflitos dos grupos diferentes, né? Em suas classes e estratégias de concepção desse espaço. Quer dizer, se a gente aprofundar depois dessa perspectiva de classes sociais e essa vírgula, é um olhar tanto quanto marxista, não é? Mas o olhar das representações sociais sob o domínio, inclusive do Rafestin ou Rafestan, como queiram. E aí, algumas categorias elencadas por eles, né? E as categorias que são bastante marcantes. É a perspectiva do Estado, né? Das igrejas e o olhar existente na cultura. Um outro território são os das águas, onde a ilha é viva, ou seja, um olhar dinâmico de um território flutuante, geográfico, né? Com N variações, com N territorialidades. E
por fim, é dos vazanteiros, das cheias às vazantes. Então, a alta do rio, né? A seca, como lá na Amazônia, né? Eles trabalham sob marés, mas no caso aqui nós não temos as marés, mas nós temos, né, as cheias e as secas. Não é isso? No período chuvoso, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março, né? As águas de março fechando o verão, como diria a música, né? Do grande compositor. E a seca agora, né? Fazendo 7 até 8 meses. Não é isso? E aí, com reflexo dos efeitos, inclusive aí do sul, da Laninha, não é? A gente teve muita chuva ano passado. Não é isso? Mas a gente espera que isso continue, né? Quer dizer, então, há impactos relevantes, né? Mas há armazenamento de água. Então, são conflitos constantes, né? A água traz o conflito constante nesse olhar, perspectiva. Ainda, em alguns casos, não existem hidroterritórios, mas a pequenos pontos a gente já trabalha com o debate sobre hidroterritórios, né? Da venda da água. E, para finalizar, na perspectiva do olhar amplo sobre o direito, né? O Boaventura Souza Santos diz que a função da prática do pensamento emancipador, né, a epistemologia, a decolonialidade, né, as necropolíticas, enfim, né, a emancipação de Guattari e Spivak, que eu já citei aqui, do subalterno, né, consiste em ampliar o espectro do possível. Qual é esse espectro? Da experiência e da reflexão acerca das alternativas. Elas existem, e também políticas, e também na legalização. Eu trouxe a legislação para vocês, que representam formas de sociedades mais justas. Sem sombra de dúvida, um grande desafio aí, né? Esse livro denominado Por uma Revolução do Direito. Quer dizer, o pessoal do direito está engajado em alternativas para as territorialidades que são geográficas. Olha só que interessante. E uma fala nossa, né, sobre as geograficidades lá em Dardel, né, em Éric Dardel, nas geografias humanistas como um todo, né? Onde nós vemos no norte de Minas as experimentações e alternativas com possibilidade de cartografar e mapear como os instrumentos ou o instrumento de manifestação das identidades, de autorreconhecimento diante dos processos globalizantes. Então, eu tenho a globalização, né, como diria Daniel Munduruku, e acontece na fala de vários indígenas, né, e parentes por todo o Brasil, né, eu posso ser o que você é, sem deixar de ser o que eu sou. Ou seja, a identidade chavante, não é? Ela não bate com a diferente, que não bate com a Yanomami, enfim, cada um tem a sua identidade, né? Mas todos no enfrentamento dos processos globalizantes. Né? Um pé no global e um pé na aldeia. E, por fim, a gente fica aqui agradecendo a todos e todas, estamos aqui abertos, nós temos 26 minutos aí diante da programação aí para a gente bater um papo. Desculpem ter acelerado um pouquinho, mas vamos tentar, com certeza, dialogar. Muito obrigado, Giancarlo, e a todos presentes. Obrigada, Cássio. Já estou retornando aí. Cássio, eu quero agradecer muito a tua fala, né, a tua aula. Com certeza que todos estão acompanhando. E quero dizer que a gente conseguiu percorrer um pouco desse norte de Minas, aí os sertões, a exemplo do que a gente faz com as grandes obras literárias, né? O nosso mestre maior aí, o João Guimarães Rosa, né? Que nos apresenta esse grande sertão, e que eu comentava também com o Cássio, que eu tive essa grata satisfação de percorrer um pouquinho esse território quando estivemos aí no norte de Minas, né, para um dos encontros do RÉ, e foi uma experiência única assim, para mim. Então, quero te agradecer, Cássio, por provocar essa possibilidade de um espaço de diálogo aqui. E enquanto eu estimulo os nossos participantes para que depois possam abrir o microfone, fazer as suas perguntas ou comentários diretamente para o professor Cássio, ou se quiserem encaminhar aqui pelo bate-papo, o Matheus vai ficar reunindo aí as observações e questões. Cássio, eu estava te ouvindo e assim eu consegui, eu tentei fazer uma costura, acho que foi brilhante assim o teu ponto de partida e o ponto de chegada, assim esse itinerário aí trazendo
toda a fundamentação lá teórica, né, aquele conjunto de autores que realmente são autores que sedimentam aí a nossa discussão sobre o território, né, trazendo um pouco dessa prática também de pesquisa, né, tu como estudioso desses territórios, as práticas metodológicas que apostam muito nos métodos e nas metodologias participativas, né, como a cartografia social, enfim, várias metodologias que a gente viu aí da tua inserção a campo, né, procurando em alguma medida dar voz, né, a essas vozes subalternas que tu comentavas aí. Bom, e tentando juntar, ligar esses pontos, pensando nessas epistemologias do Sul, né, com essa literatura que a gente tem agora se aproximado também, no reconhecimento de outras lógicas, de outras visões de mundo, de outras cosmologias, né, e que também pensam o futuro desses territórios, né, para onde vamos. Também acho que ficou muito evidente essas dimensões múltiplas dos territórios e também as assimetrias, né, de poder dos sujeitos que estão nesses territórios, mediados aí pelo Estado, né, pelos instrumentos políticos jurídicos do Estado. E aí uma questão que é também tão ampla que daria uma outra roda de conversa, né, pensar um pouco em termos de projetar o futuro, em que medida tu reconhece possível incorporar essas práticas, esses saberes, esses fazeres, né, em projetos que se apontam aí como alternativas para um futuro, né, ou para adiar o fim do mundo, como diz o Ailton Krenak. Né, que é um pensador também que eu gosto muito e que traduz muito essas vozes, né, subalternas, invisíveis, desses grupos que têm visões de mundo muito particulares e que estão, de certa forma, subjugados a essa hegemonia da lógica capitalista global, enfim. Tu, como um profundo conhecedor que vivencia isso junto com esses grupos sociais, como tu pensas que é possível incorporar essas práticas, esses saberes, esses fazeres, né, efetivamente como um projeto de futuro aí para esses territórios? Bem, Giancarlo, projetar o futuro, né? É uma complexidade, mas assim, caminhos, né? A educação, né? A gente não pode furtar a perspectiva educacional. E os povos e comunidades tradicionais sabem muito bem disso na educação do campo. Não é? Semana passada eu estive em uma comunidade onde eles estavam reunidos pensando a educação. Essa semana os Chacriabás estarão pensando a educação. Isso é um elemento fundante. O segundo elemento, né, é o reconhecimento dos seus territórios. Não dá para se ter outra perspectiva sem a base. E aí eu posso até parafrasear o Papa, né? Nos 3T, né? Trabalho, teto e terra. Então, a educação, eu coloquei a priori, né? Por quê? Porque ela consegue resguardar todos esses corpos em tempo e no espaço. Né? Bom, as políticas públicas existem, elas estão aí. Agora, até hoje, infelizmente, a gente vê retirada de direitos, escolas do campo sendo fechadas. E a gente retornando à velha lona. Não é? Então, assim, eu estou recordando de uma tese, né, de indígenas aí do Sul, entre os Guarani, em que, quando os parques chegaram, o grande problema era a língua. Porque a meninada toda falava Guarani e não ficava um professor. Então, olha só, se eu tenho um choque cultural, né, que traz entre o front de fronteira, divisão e não ponte do front
de se aproximar, né? Imagine que caos que seria, né? Os indígenas aqui, né, do qual a gente tratou e desses territórios, eles não têm essa prerrogativa linguística, mas lutam dentro do processo de etnogênese da formação cultural. É uma teoria, né, etnográfica, antropológica e etnográfica, né, dos indígenas do Nordeste do Brasil, né, que é a revitalização dos processos históricos e culturais desses ancestrais. Então, assim, de maneira muito genérica. Então, a educação e o reconhecimento do território. Outros elementos vêm agregado. Por quê? Porque é a constante luta, né? Olha, se de maneira desafetuosa a pandemia atingiu a todos e o governo pouco importou, imagine o que seria secundário se eu coloco a saúde como primária. Então, a discussão da saúde enquanto primária, ela está dentro do processo educacional. Ela está dentro do processo educacional. É isso? E há um reconhecimento disso, e a legislação diz isso muito expressamente, não é? Então, assim, de forma muito genérica, eu sei que é a resposta, mas também a gente não pode profetizar, né? E aí, o que o Ailton traz é muito filosófico, né? O que o Ailton traz é uma perspectiva do auto-reconhecimento do ser humano enquanto ser vivente, né? A ficção que Guimarães traz é um olhar de um sertão, não é? Que não se foi reconhecido diretamente. Daí a ficção. Então, entre uma realidade de Krenak e uma ficção, né, há muitos permeios e há muitas perguntas a serem feitas, né? E aí, respeitosamente falando, né, a grosso modo, né, a educação, o reconhecimento do território, a saúde, né, e o entrelaçamento entre eles. Obrigado. Muito bom. O Cássio, eu vou pedir licença, eu vou convidar aqui o Matheus, que é bolsista do LEA, para se juntar a nós, para o Claro. Matheus encaminhar algumas questões aqui do bate-papo para ti. Matheus, por favor, depois eu volto para fazer um fechamento. Tudo bom, professor? Boa tarde, professor. Boa tarde aos demais. Quero agradecer também mais uma vez, né, a explanação do professor. Estava aqui, como o Luiz comentou ali no chat, né, meio hipnotizado também, conhecendo outros territórios, né, imaginando, né, como existem diferenças, né, entre os territórios e que a gente, como é bom, né, a gente através de outras pessoas conhecer essa aproximação. Então, pessoal, agradecendo, né, bastante a palestra, a apresentação do professor, né, o Renier, que disse que muito bom, né, a cronologia entre Minas Gerais e os conflitos territoriais elencados na palestra, né. E o Henrique que encaminhou uma pergunta, agradecer ao Henrique a participação, né, dentro do debate dos territórios, se distancia das concepções populares, né, o debate dos territórios se distancia das concepções populares. Como aproximar esse debate a ponto de provocar proposições de políticas públicas de desenvolvimento com mais justiça social? Eu te agradeço, Matheus, agradeço o Henrique também, né, pela contribuição aí. E são 3 elementos muito fortes aí, né? Assim, diminuir esse distanciamento, né? Então, política de base, né? O outro elemento é como aproximar do debate, né? E provocar uma política pública. Bom, então, se eu tenho a política de base, há um fomento, né, das necessidades emergentes. E as necessidades emergentes, elas têm que chegar na Câmara dos Deputados, no Senado, né? Quer dizer, não dá para a gente ficar executando uma praxis de vida, né, que o Estado ainda, e aí eu fiz uma das perguntas, né, que Estado a gente deseja, né? Então tem a ver um pouco com a pergunta dele.
nessa base. E o outro elemento que ele traz é enquanto desenvolvimento para a justiça social. Eu até ia trazer um conceito de desenvolvimento social, que conflui com a justiça social. Né? Alguns trabalhos do Boaventura Souza Santos ampliam a justiça social no quesito da política, do jurídico popular, que é o justnaturalismo, né? O reconhecimento da justiça para leigos. Porém, nós ainda estamos muito aquém disso e muito distante. Mas é um caminho, é um traçado, é um norte, é uma trajetória. Né? E essa justiça só acontecerá se for o Estado, como diria Milton Santos, né? O Estado ainda é o grande caminho. Então, pensando no Milton Santos e reconhecendo o Estado como tal, que ainda é a grande perspectiva que nós temos, ainda é, né? A condição é que seja um Estado máximo. Não dá para ser Estado mínimo. Porque todos pagam impostos. Todos têm o direito de ir e vir. E a Constituição existe para isso. Se a gente pegar uma Bolívia, né? A Constituição indígena, se a gente pegar uma Venezuela, um olhar diferenciado. Né? Se a gente pegar os neoliberalistas também, né? Olha só a profetização que se deu. Né? A Inglaterra não queria entrar na União Europeia e saiu. E todo mundo assistiu e não falou nada. Então, a história também tem equívocos. A história também tem equívocos. Então, quando a gente vai saber que o equívoco não irá acontecer? Quando a gente, né, se apropriar do nosso discurso. E o Estado reconhecer ele em políticas públicas. E aí sim, há um processo de politização, né, dessas mentes pensantes, né? Tá aí, ó, Gessé Souza, né, e inúmeros outros aí, num debate político que vem desde dos intérpretes do Brasil, a Lília Schwartz, entendeu, Henrique? Para trazer a comunhão de uma nova perspectiva política, né? Que a gente não fique da tecla das políticas do passado. De forma bem sucinta. Obrigado, Henrique. Matheus? Tá certo. Muito obrigado por esclarecer para a gente o questionamento que o Henrique colocou. Quer dizer também que quem quiser pode abrir o microfone também para perguntar, fazer um questionamento, algum comentário. O Henrique aqui está agradecendo, professor. O Renê também que colocou, né, que a disputa territorial vem até a atualidade, né, pelo que se pode observar, o que muda são os diferentes interesses, né? O professor estava bem colocando. Então, Renê, olha só que interessante, desde 1850 até hoje aí, ó, existem as cadeias dominiais, o bisavô, o tataravô, o bisavô, o avô até o filho. Quer dizer, há uma coerência pertinente de justiça social. Agora, como as coisas foram feitas pelo Estado, é que é o entrave nesse percorrer aí, porque causou violência, causou mortes, né? Não houve a justiça social, foi Estado mínimo. Sociólogos muitos discutem muito o poder com P maiúsculo e o poder com P minúsculo. Né? Obrigado, Renier. A gente vai aguardando, então, pessoal, quem quiser colocar, o Renier comenta, né, que os fins não justificam os meios. O Luiz aqui coloca um questionamento, nosso colega aqui. Professor, como pensar em desenvolvimento territorial partindo da problemática que é a distribuição fundiária no Brasil? Nossa, olha só, Luiz, obrigado, viu, Luiz, pela atenção dessa pergunta. Por quê? Porque imagine vocês, o Ariovaldo Umbelino, né, da USP lá, ele traz dados aqui do norte de Minas, que nós perdemos numericamente, quantitativamente, em terra devoluta só para a Amazônia. Então, se você pegar, por exemplo, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que não é uma metodologia tão eficiente, mas que ajuda a pensar, né? A gente tem dois Parás, entendeu? Um sobreposto ao outro, um overlay, não é isso, no geoprocessamento?
não diferente em outras áreas territoriais do Brasil, né? Então, assim, como redistribuir isso? Né? Então, o Estado, ele ainda trabalha, né, numa jurisprudência do tapete, né? Eu jogo debaixo do tapete, amanhã eu retiro, eu jogo debaixo do tapete daqui a 10 anos, eu retiro, não é isso? Infelizmente, sabe, Luiz? Então, assim, eu acredito, dentro da perspectiva até etimológica, que amanhã, e aí eu estou falando amanhã longínquo, as constituições, as no plural, retornarão à categoria ser humano. Então não vai ter indígena, não vai ter LGBTQI+, não vai ter negro, não vai ter quilombola. É uma discussão radical que eu estou trazendo. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Por quê? Porque o próprio Estado cria o embrólio. O próprio Estado, né, não consegue solucionar o problema, ou se soluciona com canetada a favor de um, a favor de outro, e aí os dois lados, né, perdem, os dois lados perdem, não há o contrato social, né, entendeu? E aí a justiça, tão desejada, mesmo que às vezes utópica, ela não é realizada, que é a justiça social. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, professor, pela resposta. Também lembrando, pessoal, que deixou de assinar o formulário para registrar a presença, que é fundamental também para o nosso encontro aqui, para registrar mesmo a presença. Professor, não sei se o Luiz está digitando alguma coisa. Agradeceu também a resposta do professor. Professora Giancarla, no aguardo também de outras questões, alguns comentários. Estimular, eu acho, os nossos participantes, principalmente os alunos da disciplina Agricultura, Sociedade e Território, que eu acho que tiveram uma tarde de aprendizado, né, que converge, se articula com o que a gente vem propondo aí na disciplina, né, de Agricultura, Sociedade e Território. Então, penso que essa fala tão profunda e, ao mesmo tempo, panorâmica, né, que o professor Cássio nos trouxe, e essa última discussão, né, que nos remete também a repensar a condição humana, né, a nossa condição humana, a nossa relação com a natureza, a importância de pensar. A gente viu durante toda a tua fala, né, Cássio, sempre essa menção a esses elementos dessa natureza que está fora de nós, mas que nos conforma também como humanos, né? E a atribuição de valores a essa natureza. Então, pensar o cerrado, pensar a caatinga, é pensar também esses elementos da natureza. Quando faz menção às águas, quando faz menção, né, às riquezas naturais de uma maneira geral, às características da vegetação. Na próxima semana, já dando um spoiler, né, aqui, convidando todos para a gente pensar uma outra condição de natureza, um outro bioma, um outro ecossistema, que é o Pampa, e como se dão essas relações, né, dos humanos com essa natureza que está fora de nós, mas que nos conforma. Tentando romper aí também, né, Cássio, são essas posições bastante radicais, no sentido de na raiz do problema, que é romper com essa visão utilitarista da natureza, né, a natureza como recurso e não como riqueza, e também essa multiplicidade de valores que se atribui à natureza, que não é só o valor monetário, né, esse valor que é medido aí pelo capital, e que a natureza tem intrinsecamente outros valores, e a gente viu também aí na tua apresentação, né, emergindo esses valores que são atribuídos, por exemplo, pelos povos indígenas, né, que são valores que estão no campo do simbólico, cultural, né, e que estão para além do campo econômico. Então, acho que foram tantas reflexões assim que a gente pode depreender, né, dessa conversa, e eu não sei se os
os alunos particularmente, mas convido a todos e todas, né, se quiserem fazer alguma observação, quem não entrou com o microfone ativado e quiser ativar para conversar aqui com o professor Cássio. Eu queria aproveitar um parênteses, Giancarlo, enquanto o pessoal aí está reformulando. Assim, esses dias nós tivemos um debate em sala de aula, assim, mas há a solução, professor, né? Todo mundo quer a solução, né? Muito fácil, né? Então, se fosse tão fácil, né? Essa solução, porque depende de processos históricos, todos nós sabemos disso, né? Mas eu disse, olha, existe perspectivas, assim, países do Sudoeste Asiático, com todas as dificuldades, com toda a ditadura, tiveram um processo educacional interessante. Estou falando do Sudoeste Asiático. Óbvio que a gente nega todos os horrores que tem lá, óbvio, né? Nós estamos tratando aqui da vida, né? Da justiça social, né? Mas alcançados patamares educacionais interessantíssimos. É o que eu falo assim, ó, os fins não justificam os meios. Claro, sem sombra de dúvida, né? Mas é um processo histórico, né? E aí as tomadas de decisões em vários campos, né? Como foi no campo econômico pela União Europeia, ela não vingou. Então, se não é no campo econômico, por que não ser no campo social? E vamos ver, né? A Índia, milenarmente, está no campo da ecologia humana e espiritual, né? A China, o oeste pobre, sim. O leste, não, econômico, não é? Então, são desejos, né? São devires, são afetos, são necessidades civilizatórias. Então, nós estamos, né, num paradigma, né, que ainda não houve essa ruptura dessas necessidades civilizatórias. Daí as grandes dificuldades de responder de forma tão plausível. Né? E as nossas respostas, elas ficam flutuantes, né? Elas não se consolidam. Porque as necessidades são muitas, os desejos são muitos, e as modificações são inúmeras. Né? E sem contar na discussão do tempo, né? Sem contar na discussão do tempo. Né? Mas eu agradeço demais. Tem um aí, ó, do Gabriel Lemos. Gabriel. Cartografia social pode auxiliar na resolução dos conflitos. Muito, Gabriel, muito. Se você perguntar para o Alfredo Wagner, Gabriel, tiver oportunidade, fala, qual a metodologia, professor? Ele fala, não tem. Mas como assim não tem metodologia? Né? O Métodos não é um dos carros-chefes da universidade, do pensar racional, né? Cartesiano, né? Aí fala, por isso mesmo, né? Entendeu? Mas... então, eu, pessoalmente, gosto do automapeamento, né? Então, bem como a gente mapeia... mas professor, mas não vira um conflito? Gera conflitos, sem sombra de dúvida. Mas, nesses conflitos, existindo soluções, né? E aí a gente tem que ter cuidado do justificar dos meios, né? Porque isso é muito sutil, né? Isso é muito sutil. Até quando, né? Assim, e a gente tem vários pontos de partida para essas cartografias darem certo. Né? Porque, de fato, né, elas também têm outras trajetórias. Mas a social, o próprio nome diz, né, pré-estabelece, sim, eu afirmo, não é? Teoricamente, né, e dentro de praxis, que ela traz, sim. Por quê? Porque ela visibiliza a problematização. O problema não é só do fazendeiro para o territorializante. É do territorializante também para o fazendeiro, para o agronegócio. Nós não estamos fazendo apologia nenhuma aqui contra o agronegócio, ele tem que existir. A discussão é como ele existe. Não existe um mundo sem agronegócio. Hoje, no mundo globalizante, não existe. São milhões de hectares para bilhões de pessoas alimentarem. Mas tem ainda milhões de pessoas sem alimentar. E a cartografia social, ela não está só na floresta, não. A cartografia social está nos centros urbanos. Olha a cartografia social da Cracolândia, né? Dos ciganos. Em Montevidéu fizeram uma com ciganos.
não é? Quer dizer, que são transitórios, que território tem o cigano? Ah, professor, mas ele só quer abraçar todo mundo, né? Não, não se trata disso. Se trata no tempo e no espaço de uma coerência, de um bem viver. Qual o tempo e espaço que nós estamos vivendo? Esse. Né? O Max Weber, né, quando discute com Hockenheim, ele fala das patologias da modernidade. Nós estamos sofrendo dessas patologias. Por isso é tão difícil o diagnóstico. Melhor, a solução. Mas o diagnóstico nós já temos. E a cartografia é um bom diagnóstico, viu, Gabriel? Fica à vontade de usá-la e abuse dela. Muito obrigado, professor. Obrigada, Gabriel. Murilo, queres encaminhar aí, Matheus? Quero pedir desculpas que eu caí aqui, acho que ficou travado, mas agora eu voltei. Escapou a pergunta do Gabriel ali mais cedo. Mas eu vou fazer uma pergunta, uma colocação aqui do Murilo de Oliveira, né? Que é extremamente interessante como a sobreposição da perspectiva funcionalista do território e da perspectiva simbólico-cultural é posta na cotidianidade dos sujeitos, né? Mais precisamente como as acumulações, convergências, divergências e desigualdades de tempos que compõem o território ferem corpos. É uma afirmação do Murilo. Obrigado, viu, Murilo? É isso mesmo, Murilo. Essa perspectiva funcionalista, né, que a gente tem sobre os territórios, um dos grandes pensadores da geografia cultural, né, que nós atribuímos valor a ele aqui no Brasil, né? Inclusive, até daí do Sul, né, da editora UFSC, né? Que é o... Bem, me fugiu o nome aqui. Da Geografia Cultural, o título do livro, né? O Poclaval. O Poclaval. O Poclaval tem um texto só sobre essa perspectiva funcionalista. Como esquecer do Poclaval, né? Que vergonha. E aí, ou seja, essa perspectiva funcionalista, não é? Ela é superada sob o olhar, né, simbólico, não é? Então, assim, nessa afirmação, se eu entendo que um contingente, né, e a desigualdade irá diminuir, por que não exercitá-la? É o que eu disse, é a forma, né? Não é o quê? É a forma de como as coisas acontecem, né? E das coisificações, né? E das possibilidades e alternativas de soluções para esse mundo melhor, né? E quando o Krenak fala sobre isso lá, não é? É assim, mesmo com um olhar... Porque quem está de fora e vê a leitura do Krenak, entende que é uma visão radical também, sabe, Giancarlo? Fazem críticas à fala. Mas é por isso que eu dei o exemplo lá dos chineses, porque eu trouxe povos milenares, né, com soluções milenares, né? A ecologia humana está registrado no nosso processo civilizatório, não é? Mas eu acho que é isso mesmo, viu, Murilo? Desculpe a gafe aí. Bom, eu acho que a gente já chegou no teto do nosso tempo, Cássio. Sim. E poderíamos ficar aqui toda a tarde conversando, só para respeitar o nosso tempo da WebConf, que é 1h30. E eu quero, então, mais uma vez te agradecer, dizer que foi uma alegria, assim, que foi uma tarde bastante rica nesse sentido das trocas, né? Trocas de saberes, de conhecimentos, de experiências, sobretudo, né? E eu reconheço muito isso na tua praxis, né? O geógrafo que vai a campo amassar barro e realmente viver e conviver, né, com esses sujeitos, né, das tuas pesquisas, dos teus estudos. Quero agradecer, então, a presença de todos, da pós-graduação, da graduação em Geografia, agradecer ao Henrique aí representando lá o Departamento de Ciências Sociais, né, da Faculdade de Agronomia. Com isso, também renovar o convite para a próxima semana, Cássio e os demais, para que estejamos aqui nessa mesma sala às 14 horas para conversarmos com a professora Patrícia Silva, e que vai falar também sobre
esses múltiplos territórios, esses territórios diversos, numa perspectiva aqui do sul do Brasil, né? E então é isso, pessoal. Espero que todos tenham registrado aí a presença para a gente depois poder elaborar os certificados. Cássio, uma alegria, um abraço grande. Vou falar na próxima oportunidade que eu encontrar o seu Nilo Schiavon, vou falar que ele foi homenageado hoje, nessa tarde, né? E espero em breve a gente poder novamente fazer uma saída de campo lá para a propriedade, o SAF do seu Nilo, né? O Sistema Agroflorestal do seu Nilo Schiavon. Então, obrigado a todos e todas. E nos encontramos, então, na próxima quarta-feira, dia 11, às 14 horas, aqui nessa sala. Obrigado, Matheus, Sandy, Luiz, os bolsistas do LEA que estão aqui. E uma boa tarde para todos e todas. Obrigada, pessoal. Grato, professor. Muito obrigado. Saúde para todo mundo participação aí. Até quarta-feira, Cássio. Ana Ivânia, que eu acho que está aqui também. Ótimo. Está com o codinome de Marcela, mas eu acho que é a Ana Ivânia. Isso. Está com o codinome da Marcela, sua filhota. Isso. Um abraço para a Ana Ivânia também, ou para a Marcela. Até quarta-feira que vem. Prazer. Tudo de bom. Tudo de bom.